Bom dia a todos. Em seu nome, senhor presidente, cumprimento a todos os novos vereadores, cumprimento os servidores da casa, os ouvintes da Breja FM, do Facebook, né? E gostaria de ler, Vossa Excelência, a palavra do Senhor encontrada no livro de Mateus 11, 25, 26, 27 e 28, e diz assim: naquele tempo falou Jesus, dizendo: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque exputaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O versículo 28 diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Neste momento, convido todos os ouvintes, todos presentes, para nós orarmos a Deus e entregar esse dia ao nosso Papai do Céu. Maravilhoso Deus, Deus livre, Deus de poder, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos abençoar, que essa cidade seja cidade próspera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando tudo nas tuas mãos. Amém. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Autorizo a secretária para chamar os vereadores. Giovanni Lopes da Silva, Antônio José Coelho Coutinho, Arlindo de Souza Alecrim, Pedro Vieira de Souza, Presente. Eupídio Faria Silva, Manuel Valdemiro Jardim Batista, Jessé Costa Pereira, Presente. José Carlos Alves Pereira, Ticione Lopes da Silva. Feita a chamada e colhidas as assinaturas, senhor presidente. Feita a chamada, autorizo a secretária da leitura da ata da sessão anterior. A ata da 372, a sessão ordinária, em conformidade ao que se preceitua e de interno desta Casa, e como também ao que preconiza as legislações constitucionais. Quinta-feira, 13 de novembro de 2025, às 9 horas, deu-se início à sessão em conformidade às narrativas constantes na pauta previamente publicada e cientificada por quem de direito, no prédio Palacete Araguaia, sito na Travessa Moacir Fernandes de Souza, sem número 100. Por ter número de vereadores suficiente, o presidente Giovanni Lopes da Silva declarou aberta a presente sessão e convidou os excelentíssimos senhor vereador Arlindo de Souza, Alecrim e Gessione Lopes da Silva para assumirem a primeira e a segunda secretaria, respectivamente. Em seguida, convidou o senhor Gessé para fazer a leitura das Sagradas Escrituras advinda da oração. Na sequência, o senhor presidente autorizou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual, depois de lida e discutida, foi aprovada em plenário por unanimidade. Na ordem do dia, não houve matéria em pauta, passando aos expedientes. Pequeno expediente fez uso da palavra o nobre vereador José Costa Pereira. Fez uso da oportunidade, desejando bom dia a todos os ouvintes, em nome do senhor presidente, saudosa diretora e aos demais pares da plenária. O vereador parabenizou o dia do diretor escolar, que foi no dia 12 de novembro. Na sequência, relatou que meses atrás o mesmo fez uma cobrança referente ao piso salarial dos garis, onde afirmou ainda que o prefeito municipal fez um aumento de 20% em cima do salário mínimo dos garis. Em seguida, pediu uma cópia da ata, que tem um requerimento de número 007 referente ao piso zero. O mesmo afirmou ter sido negado esta cópia. Contudo, finalizou indicando o artigo 31, inciso 3º da Constituição Federal, que garante a fiscalização dos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e a Lei de Acesso à Informação de número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Agradecer a oportunidade de devolver a palavra. Não houve pronunciamento no grande expediente e nem na liderança partidária. Dados os expedientes, nada mais haver a ser tratado, o presidente da mesa diretora deu por encerrado os trabalhos da presente sessão com a lavratura da presente ata, a qual depois de lida e aprovada. Procedeu-se a devida serviço de todos os vereadores presentes. Sala da sessão da Câmara Municipal do Grande do Araguaia, quinta-feira, 13 de novembro de 2025.
Feita a leitura e colhidas as assinaturas, senhor presidente. Feita a leitura, colocar a ata em observação. Ata em votação. Aprovado por unanimidade. Autoriza a secretária para a leitura dos pareceres das matérias. Parecer contábil 005/2025 ao projeto PPA 2026/2029. A Comissão de Finanças e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final. Seguindo a solicitação emanada por esta estimada Casa Legislativa e em apoio às comissões deste Legislativo, este escritório contábil vem na representatividade de seu responsável legal, o senhor Alexandre da Gama Vasco, emitir este parecer avaliativo sobre o projeto de lei 020/2025 de 26/9/2025, que trata sobre o plano plurianual para o período de 2026/2029, PPA 2026/2029, para o quadriênio futuro deste município de Brejo Grande do Araguaia, encaminhada pelo Executivo através do ofício de número 109/2025, em 30 de setembro de 2021, onde o mesmo fora repassado à assessoria contábil para análise em 13 de outubro de 2025, bem como fora convocada a reunião a realizar-se em 7 de novembro de 2025 para tratar da matéria. Ressalta-se que, após minuciosa análise documental do projeto 020/2025 do PPA 2026/2029 e consequentes documentos que norteiam e servem de base para sua formação como lei orgânica do município, lei de responsabilidade fiscal da LC de número 101/2000, da CF, artigo 165, e análise conjunta à LDO de 2006 e ao projeto de lei e ao projeto da LOA de 2026 do município, aos quais essa assessoria contábil se embasou, além de diversos ditames e preceitos legais para tal avaliação documental. Já até mesmo discutindo sobre a matéria em questão com vereadores deste legislativo na reunião supracitada, verificou-se que o projeto encontrava-se tanto a sua constitucionalidade legal quanto a seus anexos com as devidas formações e previsões legais ao que tange a matéria. O projeto de lei de número 020/2025, que institui o plano plurianual PPA para o período de 2026 a 2029, atende às exigências legais previstas no artigo 165 da Constituição Federal e na lei da responsabilidade fiscal, sendo o principal instrumento de planejamento de médio prazo do município. O PPA define as diretrizes, objetivos e metas que orientarão as ações da administração municipal, onde próximos 4 anos servindo de base para a elaboração das futuras leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e as leis orçamentárias anuais, que é a LOA. Dessa forma, o projeto apresentado reflete o compromisso do governo com o planejamento, a transparência e equilíbrio fiscal. Ressalta-se que o plano plurianual PPA 2026 a 2029 estabelece para o primeiro exercício de execução o valor global de R$ 69.526.500, refletindo a programação orçamentária inicial elaborada com conformidade com as diretrizes da LDO de 2026, que já tramitou na Casa no primeiro semestre desse exercício de 2025, objetivos e metas de médio prazo do município. Da mesma forma, o projeto de lei orçamentária anual 021/2025, que é a LOA de 2026, adota o mesmo valor estimado, assegurando plena compatibilidade entre o planejamento plurianual e a execução orçamentária anual. Destaca-se que o projeto do PPA do município de Brejo Grande de 2026 a 2029 observa-se
uma projeção de crescimento progressivo de orçamento, tomando por base o valor do orçamento atual de 2025, de R$ 60.129.100, estima-se ao primeiro ano projetando no PPA para 2026 um montante de R$ 69.526.500, retratando um aumento aproximado de 15,62%, continuando para o exercício subsequente de 2027. A previsão é de R$ 76.491.000, representando um crescimento de cerca de 10,2% a seguir. Para o exercício de 2028, um valor estipulado de R$ 84.150.000, média de crescimento de 10,1%, e chegando à projeção de R$ 92.569.000 para o exercício final de 2029, retratando uma estimativa de aumento aproximado de 10%, demonstrando uma tendência contínua de expansão a crescimento anual dos investimentos públicos. Após a análise técnica e contábil, observou que o contexto do projeto está devidamente estruturado e contempla dispositivos importantes, como prazos de ajuste de metas, apresentação de relatórios anuais, de avaliação e criação de uma agenda transversal voltada à proteção de crianças e adolescentes e que, em geral, está em consonância com as legislações vigentes. Portanto, após tudo exposto, essa assessoria não vê empecilhos para pôr em votação o projeto de número 020/2005 do PPA do ano de 2026 a 2029, por constatar que o mesmo se encontrava dentro das prerrogativas e de ditames legais existentes. Sendo assim, ressaltamos que ele vá à plenária e à votação, respeitando os preceitos legais existentes. Brejo Grande do Araguaia, 10 de novembro de 2025. Parecer jurídico, refere-se ao projeto de lei de número 020/2025. Ementa que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Relatório. O Executivo Municipal apresentou o projeto de lei de número 020/2025 à Câmara Municipal, o qual dispõe o plano plurianual do município de Brejo Grande do Araguaia, Pará, para o quadriênio de 2026 a 2029. Análise jurídica. O texto legal do presente projeto tem por objetivo instituir o plano plurianual do município de Brejo Grande do Araguaia, Pará, para o quadriênio de 2026 a 2029. Em cumprimento ao inciso 1º do artigo 165 da Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, estabelecendo para o período dos programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes. O Plano Plurianual PPA define as diretrizes e objetivos da administração pública, bem como os programas governamentais com os recursos, indicadores e metas para cada área de atuação, abarcando um período de 4 anos. Trata-se de um instrumento de planejamento que orienta a atuação da administração pública. O artigo 165 da Constituição Federal dispõe que o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas da capital e outras delas decorrentes e para relativas a programas de duração continuada. Em âmbito municipal, a Lei Orgânica Municipal traz os seguintes dispositivos acerca do plano plurianual.
A lei orgânica estabelece a competência do município para elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a despesa com base em planejamento adequado. O PPA serve como a base para esse planejamento, com o seu projeto sendo encaminhado para apreciação da Câmara Municipal. Conclusão: diante do exposto, a Procuradoria opina pela legalidade e regular tramitação do projeto de lei de número 020/2025, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação. Prédio Grande do Araguaia, Pará, 8 de novembro de 2025, Andressa Ferreira de Melo. Advogada da OAB, PA 30619, assessoria jurídica da Câmara Municipal. Termo de designação de relatores. Os presidentes das comissões de Finanças e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Penal, no uso de suas atribuições que lhe conferem regimento interno em seu artigo 57, 3 e artigo 58, designam os vereadores Arlindo de Souza Alecrim, partido PL, e Antônio José Coelho Coutinho, partido PSD, membros das referidas comissões, conforme consta na resolução de número 001/2005, para relatores do projeto de lei de número 020/2005, de origem do Poder Executivo Municipal. Prédio Grande do Araguaia, Pará, 17 de novembro de 2025. Parecer de número 014/2005. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, com base no artigo 67 do Regimento Interno, opinam pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito pela aprovação do projeto de lei de número 020/2005, de origem do Poder Executivo Municipal. Prédio Grande do Araguaia, Pará, 17 de novembro de 2025. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura, vamos ao expediente. No pequeno expediente, Vossa Excelência, vereador Tete. Se não está no pequeno, a gente toca agora na alteração. Mais uma vez, cumprimento a todos com um bom dia. Em seu nome, senhor presidente, cumprimento meus pais, com meus cumprimentos aos servidores da casa, aos visitantes hoje, senhor Raimundo Donato, secretário Carlos Eduardo, a senhora ali que acompanha o vereador Valdinho, correto, Vossa Excelência? Meus cumprimentos, seja bem-vinda. Senhor presidente, ontem, 18 de novembro de 2025, se comemora ao Dia do Conselheiro Tutelar, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem aos nobres conselheiros, né? Tutelares, que são servidores deste município, que muitas das vezes são anônimos, mas estão lá dando a cara a tapa, né, defendendo o direito da criança e do adolescente. Quero parabenizar, né, todos os conselheiros tutelares em mandato. Também quero parabenizar todos os ex-conselheiros tutelares que prestaram serviço para esta comunidade, né? Nós sabemos que o papel do conselheiro tutelar é defender a criança e o adolescente. Muitas vezes não é reconhecido pela própria comunidade, não é reconhecido pela administração pública, porque é um órgão que fica isolado. Os casos não podem vir a público. Eles têm que ter a responsabilidade, né, de preservar a integridade daquela criança e do adolescente.
Nós vemos que conselheiro tutelar a gente vê na época da política deles, na época do processo eleitoral. Passou isso aí, ninguém vê. Mas estou ali todos os dias fazendo o seu papel, né? Conta com o meu mandato, conta com esse vereador. Estou à disposição para somar em pró desses conselheiros tutelares, né? E essas são as minhas palavras, né? Eu não tenho sombra de dúvida que precisa melhorar mais ainda, né, em pró dessa classe. E são essas minhas palavras, excelência, referente aos conselheiros tutelares. Como eu estou com um pequeno expediente e a liderança partidária, eu não poderia não falar aqui, excelência, referente, né, uma decisão monocrática de aplicação de medidas cautelar, processo 109.001.2025.2.00020, né? Resolução 17.346 de 25/9/2025. Essa é a resolução do TCM, né? Que está aí, entrou em vigor agora no dia, se não me foge a memória, foi dia 10/11/2025, recente. Trata-se de alguns municípios, principalmente também Brejo do Grande Araguaia, entrou lá, referente ao servidor público, professor, né, que contratado, ele tem o mesmo direito do que o concursado, excelência. Então isso é muito importante, é muito bom, né, para essa classe. E essa resolução, ela trata-se de o salário, né, seja igual, a carga horária seja paga também igual, trata-se da pagamento de férias, trata-se do pagamento do 13º, então é um avanço para a classe dos professores. Nós sabemos que o contratado, ele é difícil de reivindicar, porque já é contratado. Eu não estou aqui falando mal do meu prefeito, né, que é o nosso prefeito, né? Porque mesmo que eu sou de um outro grupo político, mas quem está na gestão aí é o prefeito Marcos Dias do Nascimento, né, que está conduzindo os trabalhos. Mas nós sabemos, igual eu falei na fala anterior aqui, nós sabemos que o contratado ele não tem voz ativa, mas eu faço aqui o meu compromisso de estar defendendo, né, o servidor, tanto de todas as secretarias e principalmente da educação. É o que leva o nosso filho, por exemplo, ser um médico, ser um advogado, é o que está ali. Quando nós estamos trabalhando, eles estão trabalhando com nossos filhos. Então, conte com esses vereadores, conte com esse vereador, eu estou à disposição, né, para nós cobrarmos esse direito. Referente o PPA, tem o meu voto favorável, excelência. Eu penso sim no crescimento do município, jamais eu vou pedir. Eu vou pensar em renegrir, né? Mas tem que pensar em crescimento. Eu vi o orçamento aí, excelência, nós trabalhamos com, o prefeito trabalha com 60 milhões, né? Atualmente, mas com fé em Deus, a previsão para 2026 é 69 milhões, e a cada ano tem um acréscimo de 10% aí. Então não tenho sombra de dúvida que quando nós chegarmos lá em 2028, nós vamos trabalhar, principalmente o gestor vai trabalhar mais folgado, né? Então, tenho meu voto favorável, devolvo minha palavra. Desejo a todos um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Que Deus possa abençoar cada família, cada morador dessa cidade, né, livrando de todo o mal do acidente. E meu bom dia, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Vossa. Isso é muito bom para a classe dos professores, né, da educação. E está sendo aprovado por aí, né? Acho que todos os funcionários da educação, de tanto vigia como merendeira, vai ser beneficiado com salário de 3.650, vai ser lei, vai ser técnico, como é que se diz, o teto é 3.650, né? Se for aprovado, todo funcionário da educação, do vigia ao servente, vai ter o salário de 3.650. Isso é bom, né? Só que
Eu acho bom e por um lado tem que ter o orçamento. Eles aumentam o salário, mas não aumenta o orçamento. Tem que ver isso também, né? Quem vai ver aumento de salário foi para não vai dar para pagar. Mas isso é bom para o funcionário da educação. Queria que fosse para todos, todas as áreas seria melhor ainda. Porque senão vai dar um trabalho, né? Todo mundo quer estar na educação. Aí o vereador está lascado. Vereador das partidárias, excelência, vereador Arlindo. E Souza Alegria. Bom dia a todos. Senhor presidente, na oportunidade de cumprimento, bom dia, cumprimentar em seu nome os demais membros dessa casa, vereadores Pedro Som, Elpidio, Valdizão da Pesca, nosso amigo Cione, vereador dessa casa, vereador Teté, Jessé Costa. Cumprimentar também nosso amigo Carlão, que está na Secretaria de Terras e lutando com as forças que tem, fazendo o que pode, com aquilo que está a seu alcance. Seja bem-vindo, Carlão, nosso amigo Raimundo, mais conhecido como Raimundo do Brejão. Lá mesmo. Bom dia. Cumprimentar também a nossa amiga companheira que está acompanhando o Valdir. Cumprimentar os nossos ouvintes da rádio, aqueles que nos ouvem pelo YouTube, Facebook. Todos nós possamos ter um bom dia. Senhor presidente, é uma satisfação estar aqui. Como o nosso amigo, nosso vereador, nos antecedeu falando dos conselheiros tutelares, o dia do conselheiro tutelar, e que é um trabalho difícil. Vossa Excelência já foi conselheiro por quanto tempo, Excelência? 2 mandatos, 8 anos. 8 anos de conselheiro tutelar. Ninguém melhor que Vossa Excelência para saber qual as funções, aquilo que é de responsabilidade do conselheiro tutelar. E eu acho um trabalho extremamente importante, mas de um cuidado muito grande, porque é um trabalho que confunde com a autonomia dos pais, às vezes do adolescente, da criança, né? E eu tenho certeza que quase todos, ou talvez todos, ou uma grande maioria, já tem deparado com situações assim, onde chega na casa dos pais da criança para, de repente, até dar um conselho ou falar alguma coisa a respeito de alguma situação, houve essa indagação. É meu filho e eu que mando. Então, assim, é um trabalho difícil, eu acredito, mas de uma grande responsabilidade, de uma grande utilidade para a sociedade. Então, parabenizar também a todos os conselheiros tutelares. Mas ontem também, Excelência, foi o dia do notário. Dia do notário é um trabalho de fundamental, um ofício de fundamental importância e que é passado despercebido pela sociedade, né? Esse profissional, aqui no Brejo, nós temos um profissional nessa área, que é o nosso amigo Ajomar, quem parabenizo pelo brilhante trabalho que tem feito no comando do cartório eleitoral. Ajomar de uma reputação elevada assim, no ofício das suas funções, do seu trabalho, e acho que ninguém tem nenhuma denúncia. Eu não me lembro de quando o Ajomar trabalha no cartório, eu não lembro que alguém já fez alguma denúncia contra esse profissional. Muito correto, muito íntegro. Então, parabenizar o nosso amigo Ajomar do cartório.
E sem o ofício desse profissional, as coisas não andariam. Então, assim, parabenizar todos esses profissionais, em especial o nosso funcionário aqui na cidade de Brejo Grande, o Ajamar. Mas, senhor presidente, também falar do PPA. O que é o PPA? O PPA é o Plano Plurianual. É aquilo que o nosso prefeito passou para a Câmara, dizendo: olha, durante esses 4 anos nós vamos trabalhar dentro desse plano aqui. E aí a gente tem a prerrogativa de dizer que por aqui não vai dar certo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente tem que fazer isso dentro da legislação vigente. Acionamos a nossa assessoria contábil para nos ajudar nesse quesito, nessa questão, e reuniu aqui a assessoria contábil com vereadores. Acho que aqui tem 1 ou 2 que não pôde participar, mas eu me lembro bem que o nosso amigo Gessé estava, enfim. A nossa assessoria avaliou todos os pontos e nos deu a garantia de que nós poderíamos votar com segurança. E aí, como nós somos membros da comissão do orçamento, e a gente decidiu que votaria a favor, por achar, por crer, por ter a consciência de que está tudo dentro do que rege a legislação do município. Então, o meu voto, senhor presidente, é favorável, e pediria também um voto favorável aos pares, para que a gente não possa travar o andamento das funções do Executivo. Então é isso, senhor presidente, era para dizer que o meu voto é favorável à aprovação do projeto. Senhor presidente, também eu queria falar que parece que foi mesmo no dia 11 a decisão do Ministério Público para que todos os funcionários da educação pública tivessem lá os seus benefícios, como tem todos os concursados. Porém, senhor presidente, acredito que a gente pode barrar numa situação onde nós podemos estar fazendo alguma coisa. O funcionário contratado, quando se manda o projeto de contratação para a Câmara, e é em cima disso que o Ministério Público bate para que não haja contratados, mas é quase impossível não se contratar para as funções públicas, é quase impossível trabalhar sem contratados. Quando se manda um projeto para a Câmara para a gente votar a lei de contratação, a gente vota para que seja contratado para um período de 1 ano. Então, assim, venceu 1 ano, o contratado fica de pés e mãos atadas. E agora? Será que venceu o meu contrato? Isso é em todas as empresas. Venceu o contrato, automaticamente rescinde, não rescinde, né? Só não precisa nem rescindir, né? E aí já automaticamente está descontratado. Então, assim, de repente tem brechas que a gente pode avaliar melhor. No início do ano, se há um pedido de contratação, vamos contratar logo então pelos 4 anos. Enfim, é só uma ideia. Tipo os funcionários da casa, senhor presidente. Da nossa casa de leis. Antes do seu mandato de presidentes anteriores, era assim. O funcionário contratado, num determinado período descontrata, passa um período de férias, 2 meses, contrata de novo. Então, assim, isso é um atentado contra o funcionário.
Não funciona assim, não dá para ser assim. Depois de uns presidentes para cá, sim. Sorense, depois da minha gestão, na gestão passada que acontecia, quando em janeiro ele demitiu em janeiro, fevereiro contratava em março. Depois que eu entrei na presidência, nunca um funcionário ficou um mês de trabalho sem receber. Pois é. Então, assim, eu acho que é por aí. A gente tem que ter responsabilidade com os funcionários. Se eu autorizo uma palavrinha? Sim, à vontade. Então, complementar a sua fala. Sim. Referente ao seu questionamento, o que o senhor falou referente ao contrato, né? Mas dessa forma que o senhor quer, é a forma boa, mas frígida na legislação trabalhista. Porque se levar um contrato de 4 anos direto, o prefeito é obrigado a efetivar aquele cidadão. O senhor entendeu? É por isso. Aí é por isso que tem esse contrato que é ano em ano. Viu? E isso está complementando. E isso é prejudicial ao contratado. Então, assim, essa decisão do Ministério Público, às vezes pode dar problema para a gente aqui. Eu acho que vocês entenderam o meu raciocínio. Mas voltando à questão dos funcionários da Câmara, de contrata, descontrata, e aí, senhor presidente, talvez por isso, Vossa Excelência hoje está respondendo o processo. Porque Vossa Excelência entrou, já tinha os funcionários. Vossa Excelência foi de pés e mãos atadas. Contrato, descontrato. Infelizmente, ou felizmente, ou graças a Deus pela competência, funcionários dessa casa eram pessoas membros da sua família. E aí Vossa Excelência está pagando um preço por isso. Então, assim, qualquer um de nós, no seu lugar, não descontrataria também. Era até um atentado contra a sua própria família, membros da sua família. Então, assim, eu acho que a Vossa Excelência está pagando um preço sem merecer. Só para ressaltar e tratar sobre isso. Mas é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Que todos nós possamos ter um bom dia, um bom dia de férias amanhã, de feriado. E sem nada mais a tratar, eu devolvo a palavra e muito obrigado. Obrigado, Excelência. Eu falo assim, Excelência, que no recesso eu poderia segurar, por exemplo, um funcionário só, para não ter a casa aberta. E eu não. Na gestão passada era 5, eu pagava os 5. Todo mês. Os 5 funcionários estavam de janeiro a dezembro recebendo. E na gestão passada não, eu demitia, se eu não me engano, era tudo. Isso aí, ficava 2 meses aqui, ele veio abrindo. E eu acho injusto, porque todos merecem, né? Porque o dinheiro vem para a Câmara, tem que pagar. Aí fica demitiu para sobrar, por exemplo, 5, 6 mil, 7 mil reais. Tá certo, poderia investir em outra coisa na Câmara, mas os funcionários ficavam a mercê se ia voltar a trabalhar ou não. Então, na minha gestão, eu fiz por bem, nunca demiti nenhuma. E honrar todos os compromissos, pagar FTC, pagar férias, entendeu? Isso aí é o papel do gestor. E graças a Deus, né, à toa que hoje elas tratam a gente bem, tratam bem. O que tiver ao meu alcance, graças a Deus, eu faço tudo o melhor dos funcionários, tanto dos vereadores como da minha da casa. E elas podem contar comigo, não precisa. Pela transportar, você vai esperar do amigo. Coutinho. Já foi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus. Senhor Presidente, Senhor, cumprimenta a mesa mais uma vez, igual o outro dos pais aqui presentes. Meus cumprimentos ao nosso diretor do Departamento de Terra, nosso amigo Raimundinho do Brejão, companheiro aqui que acompanha o novo vereador Valdir. Meus cumprimentos às meninas da casa, companheiro Rodrigo. Senhor Presidente, eu venho aqui nessa manhã, que hoje nós temos um projeto de lei para ser votado no primeiro turno, que é a PPA do nosso município de orçamento, qual eu sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças. A gente já fez todas as correções do processo da PPA, que o prefeito mandou para a Câmara. A gente olhou, se todos os vereadores tiveram conhecimento, é aquele que não quis, porque não quis mesmo
tomar conhecimento da discussão, porque achava que não deveria ter mudança em quase nada. E aquilo que foi preciso mudar, a gente teve o nosso consenso aqui e fizemos, e a gente vai votar hoje o primeiro turno. Tá? A gente, conversando mais com o presidente da casa, entendemos que antecipando um pouco, não estamos deixando nada para as últimas horas, para não ter que ficar a votação em um texto só. Então vamos votar hoje o primeiro turno, na próxima sessão votaremos de novo para finalizar e já fazendo o voto da outra que tem que ser votada. Então isso é mais do que justo, a gente cumprir com o nosso dever, tudo passa aqui por essa casa, e sem o nosso consenso, sem o nosso aval, nada funciona. O prefeito precisa de orçamento para trabalhar os próximos 3 anos e a gente vai fazer o nosso dever. Se Deus quiser, vai dar certo. Sabemos que os dois poderes dessa legislação têm que andar juntos e que hoje nós temos essa harmonia muito boa, que é fazer com que as coisas aconteçam. Também parabenizar os conselheiros, como o novo vereador até relatou aqui, dizer que é um trabalho, pode-se dizer, restrito, que o que eles fazem não é divulgado ao público, sabendo que a responsabilidade do conselheiro, que é cuidar da criança, adolescente e do idoso, não é fácil, igual o nobre Arlindo até falou aqui, que é um trabalho que às vezes o povo acha que o conselheiro não tem importância, mas tem uma grande importância sim. Que quando se trata de tomar de conta da responsabilidade do pai, da mãe, que seja qualquer responsável que seja, não é fácil. Então, parabenizar essa categoria que é de grande importância no nosso município. Senhores vereadores que estão presentes aqui, fazer um convite a vocês que sábado agora vai ter a eleição da presidência do sindicato, ali no assentamento Castanheira. A nossa amiga Aparecida está vencendo o último mandato dela, que ficou à frente da entidade, e aí a gente vem aqui convidar vocês, todos, em nome do nosso presidente, convidar todos os vereadores, gostaria que todos estivessem presentes ali no assentamento Castanheira. Vamos fazer a eleição, acompanhado da FEDAR, lá onde vamos servir um almoço, um churrasco. Vocês todos estão convidados lá por nós. O nosso vereador Valdir, você tem com ele ontem, tratando isso aí. A gente está dando um apoio ali à entidade do sindicato, que justamente é conjugado com a associação dos pequenos produtores. E aí gostaria de contar com a presença de todos vocês. Estão todos convidados a participar desse almoço lá conosco, lá. Deu uma carninha, tomar um refrigerante e está presente no meio da sociedade. Se sintam convidados. Se for lá, serão bem recebidos, viu? O mais é só agradecer mesmo a todos nós. Também quero aqui deixar meus pesos à família Pires, pela perda da patriarca lá, a Cilira, fora da minha esposa, que faleceu antes de ontem. Ontem foi o enterro. Eu peço a toda a família dos Pires, que hoje estão de luto, né? Que teve sua gente querida, a mais velha da família. Então, dizer que a família se sinta abraçada por nós, principalmente por mim, que hoje faço parte da família. Não poderia deixar meus sentimentos a toda a família. Senhor presidente, por não ter mais nada a falar, eu vou com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência do Coutinho. Queria aproveitar também em nome da Iverina, a presidência do Conselho Tutelar, cumprimentar e parabenizar todos os conselheiros que fazem belíssimo trabalho aqui no nosso município. Igual Vossa Excelência até falou, quando nós somos vistos, é por isso que Vossa Excelência, quando a gente vai, aqui todo vereador, quando tem uma eleição, pede um votinho para o conselheiro. Mas eu sei que o conselheiro, ele, como ele não é visto, aí o povo fala muito, às vezes, o conselheiro trabalha, mas ele trabalha, é o trabalho dele, só que não é divulgado, né? É um trabalho que não é visto pela população, mas faz um belíssimo trabalho, parabenizar eles pelo dia do conselheiro, que foi ontem, né? E parabenizar todos
pelo feriado de amanhã, que é o Dia da Consciência Negra, por isso a nossa sessão está sendo hoje na quarta-feira. Consciência Negra é feriado nacional, e queria parabenizar a todos. Vamos colocar em votação, em primeiro turno, o parecer do projeto de lei de número 020/2025, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Coloco em votação o vereador Baldax Manifeste. Aprovado por unanimidade. Está votando em primeiro turno. Convidar todos para quinta-feira comparecer à sessão para a gente votar o segundo turno e votar a LOA. Hoje é só o plano plurianual. Aí, quinta-feira, a gente já dá início à votação da LOA para a gente chegar no recesso e ter que ter uma sessão extra para a gente votar o projeto. Tá? Por não ter mais nada tratado, quero encerrar. Bom dia a todos.